Tudo bem? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês uma notícia do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Essa notícia, como todas as outras, né, que eu tenho trazido aqui para vocês, ela foi escolhida não só pela manchete, mas pelo conteúdo, né, por óbvio. Mas a manchete, ela atrai, né, e chama a atenção. Então, eu quero dividir com vocês, né, a notícia de hoje do TST, que eu obtive no site do TST, é a seguinte: farmácia deverá indenizar balconista vítima de 3 assaltos. Pelas circunstâncias, primeira turma entendeu caracterizado o risco da atividade. Então, hoje, vamos falar aqui brevemente sobre essa situação do risco da atividade, responsabilidade objetiva, comprovação de culpa ou não do agente. Então, esse é um tema que atualmente tem chamado a atenção dos operadores do direito, porque em algumas situações, independente da culpa, se tem o risco da atividade. Então, nesse caso, a primeira turma do TST entendeu pelo risco da atividade dessa balconista que foi vítima aí, junto com a sua empregadora, de 3 assaltos e que geraram essa indenização por dano moral. Eu vou trazer um pouco do histórico desse caso para vocês. Eu quero explicar que sempre que eu trago essas notícias, eu procuro fazer também uma análise em si do acórdão. Eu entro no processo, eu analiso ali as provas, a jurisprudência que o próprio TST, o relator do caso, se utilizou para embasar a sua decisão. Então, é uma análise que a gente faz porque está no nosso dia a dia, é um hábito que eu tenho aqui. Eu venho aqui uma vez por semana trazer algumas notícias para vocês, mas é um exercício diário que eu procuro fazer, que é estar sempre buscando as notícias, né, mais relevantes para cada situação do TST e entrar no mérito ali, entrar na própria fundamentação, argumentação do voto, para que a gente sempre se mantenha atualizado e leve informação de qualidade, tanto para aqueles que nos acompanham, quanto também, por óbvio, para os nossos clientes. Então, essa notícia, ela, pela manchete, né, como eu já disse, ela chama a atenção, e eu vou trazer rapidamente aqui o histórico. Então, essa trabalhadora, nós estamos falando aqui, não é do Rio de Janeiro e nem de São Paulo não, tá? É de Florianópolis, Santa Catarina. Então, essa trabalhadora pleiteou essa indenização por danos morais após ser vítima de 3 assaltos. A primeira instância, ou seja, lá na vara do trabalho, a ação foi julgada improcedente porque o magistrado, o juiz, entendeu que não havia, né, essa prova de culpa do empregador, então não poderia haver a condenação da empresa. Tá? Então, obviamente que a questão não para ali, né? A trabalhadora, ela buscou o recurso para a segunda instância, que obviamente examinou o caso, examinou as provas e manteve a decisão da primeira instância, reforçando que o horário de funcionamento por si só, ele não caracterizaria a responsabilidade da empresa. E só para retornar um pouco, uma das argumentações da inicial do pedido é de que deveria haver essa indenização porque a empresa era uma das únicas no local, a farmácia, que ficava aberta até às 19 horas. Então, para o autor da ação, esse horário seria um horário tardio, que atrairia ali os criminosos. Bom, 9 horas, pelo menos uma lógica aí racional,
seria um horário normal, não estamos falando da madrugada, né? Estamos falando de um horário ali do início da noite, mas esse foi o argumento utilizado, um dos argumentos utilizados. E aí o TRT, o regional, da 12ª região, entendeu que o horário de funcionamento não iria caracterizar a responsabilidade da empresa, né? Especialmente do fechamento. O colegiado destacou que a farmácia comprovou ter implantado medidas de segurança após o primeiro assalto, aí parece que instalou ali mais câmeras de vigilância, de segurança, e que a empresa, a farmácia, não poderia ser equiparada a uma instituição financeira, onde há o controle de acesso. Você não tem como colocar um detector de metais na porta de uma farmácia, não é razoável, né? Então, o tribunal entendeu dessa forma, olha, o que podia ser feito para se evitar os assaltos, a empresa teria feito. Então, não haveria como se responsabilizar. E, obviamente, né, hoje em dia, nós temos visto o avanço dos recursos para as cortes superiores, né, que dirá, estamos vistos aí diversos tipos de ação desaguando no STF, e essa aqui desagou no TST. Isso é matéria trabalhista, no momento foi para o TST. E aí o TST, ao examinar o caso, ao rever a sentença, ao rever as provas, ao rever a decisão do Tribunal Regional, através do relator, destacou que, embora o simples atendimento, já era uma das argumentações da fundamentação do voto, embora o simples atendimento em balcão não configure risco da atividade, farmácias, postos de gasolina e casas lotéricas são alvos preferenciais de criminosos pela movimentação de dinheiro. E aí, para o ministro, o relator, o fato da farmácia ser a única na região aberta até às 19, isso certamente chamou a atenção ali dos criminosos e colocou esses trabalhadores numa situação de risco superior ao ordinário. Então, esse foi um dos argumentos para reformar a decisão do acórdão regional, do Tribunal Regional, para deferir essa indenização para a trabalhadora, na ordem de R$20 mil. Tá? Enfim, ele ressaltou ainda que houve uma reportagem, né, embasando o voto dele, do próprio Conselho Federal de Farmácia sobre o aumento da criminalidade em estabelecimento do setor, especialmente pela venda de medicamentos para emagrecimento que tem um alto valor. Então, esses novos medicamentos, essas injeções para emagrecimento, elas têm aumentado a demanda das farmácias e, de uma certa forma, atraído ali um público, né, criminoso para se tentar beneficiar pelo numerário, os altos valores que estão circulando ali naquele estabelecimento. E ressaltou que as medidas de segurança adotadas não impediram os novos assaltos, concluindo que houve negligência da empresa quanto às condições adequadas para a proteção do trabalho. Enfim, esse foi um entendimento do TST. É muito importante ressalvar que, ao meu ver, essa decisão poderá ainda desafiar aí outros recursos no próprio âmbito ali do TST ou até mesmo se buscar o STF. É importante que o profissional ele esteja atualizado, procure acompanhar a jurisprudência, analisando, por exemplo, esse caso, esse acórdão, percebi que há uma jurisprudência relevante, entendendo que essas atividades, né, seja de farmácia, de lotérica, e dependendo do horário de funcionamento, vão caracterizar ali a responsabilidade objetiva por conta da situação de risco aumentada,
e pelo histórico, né, de assaltos em determinados horários, em determinadas regiões, e aí você acaba condenando pelo risco da atividade. Independente da empresa, se comprovar a culpa da empresa, os tribunais vão entender, olha, por essa atividade, pelo horário do funcionamento e às vezes até pelo local, essa atividade ela é de risco. Então, se acontecer um evento dessa natureza, a empresa vai acabar sendo condenada por esse histórico, por essa jurisprudência. Há controvérsia? Há controvérsia, né? Sabemos que vai ter que ser avaliado caso a caso concreto, mas é um precedente que vem ganhando força, vem ganhando forma, e o profissional e os operadores de direito têm que estar atentos a isso para que tragam informações relevantes para o público que os acompanha e também possam melhor orientar os seus clientes em relação a esse tipo de situação quando se defrontarem com uma situação parecida ou similar a essa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos trazer aqui sempre notícias que entendemos serem relevantes e que possamos comentar, e aguardo também aqui vocês fazerem um comentário ou indicarem aí algum tema, alguma notícia, para que a gente possa, da nossa forma aqui, fazer o nosso comentário, fazer a nossa avaliação e o nosso estudo. Então, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.